cerveja mais barata que água, banhos em spas de cerveja, igrejas cheias de fantasmas e até um cemitério de vampiros de verdade. Parece inacreditável, certo? Mas é tudo real, na República Tcheca. Junte-se ao Explorar Mundo, enquanto exploramos esta terra misteriosa, onde a história, as lendas e o sobrenatural ganham vida. Obsessão por cerveja. De pints a spas cheios de espuma. Quando você pensa na República Tcheca, uma coisa vem imediatamente à mente: cerveja. Este pequeno país bebe mais cerveja por pessoa do que em qualquer outro lugar do planeta, com uma média que ultrapassa 150 litros anualmente. O que é ainda mais chocante é o preço. A cerveja aqui é frequentemente mais barata que a água engarrafada, tornando-a uma parte natural do dia a dia. Caminhe por qualquer cidade tcheca e você encontrará pubs, cervejarias ao ar livre e tabernas vibrando com risadas e música, onde moradores e visitantes se reúnem para compartilhar histórias com um pint. Mas os tchecos não apenas bebem cerveja. Eles a celebram com festivais massivos que transformam cidades inteiras em festas cheias de comida tradicional, música folclórica e barris infinitos de lager dourada. A cerveja não é apenas uma bebida aqui, é parte da identidade nacional, profundamente entrelaçada na cultura, história e até no tecido social do país. A Igreja Fantasma, onde os espíritos oram para sempre. No fundo de uma vila tcheca tranquila, encontra-se um dos lugares mais assustadores da Europa. A Igreja de São Jorge em Luková, mais conhecida como a Igreja Fantasma. Construída no século XIV, a igreja foi abandonada após décadas de infortúnio, incêndios, desabamentos e até um trágico acidente funerário em 1968, quando o telhado desabou. Os moradores acreditavam que o lugar era amaldiçoado e por anos permaneceu em ruínas, abandonado à deterioração. Mas em 2012, um estudante de arte trouxe a igreja de volta à vida da maneira mais assustadora possível. Ele encheu os bancos com figuras de gesso em tamanho real envoltas em tecido branco, assemelhando-se a paroquianos fantasmagóricos presos em oração eterna. Hoje, quando os visitantes entram, são recebidos por fileiras de espíritos silenciosos sentados imóveis, criando uma atmosfera tão arrepiante e surreal que muitos afirmam que parece que a fronteira entre os vivos e os mortos desapareceu. O Vampiro de Brno, uma lenda que se recusa a morrer. No coração da Morávia, uma lenda arrepiante ainda ecoa. A história de Jan Svatopluk, mais conhecido como o Vampiro de Brno. De acordo com o folclore local, após a morte de Svatopluk no século XVII, coisas estranhas começaram a acontecer em sua aldeia. O gado desapareceu, ovelhas foram encontradas sem sangue e o medo se espalhou rapidamente. Os aldeões suspeitaram que Svatopluk havia ressuscitado do túmulo para atacar os vivos. Aterrorizados, eles abriram seu túmulo e ficaram chocados ao encontrar seu corpo surpreendentemente bem preservado, como se ele nunca tivesse morrido. Convencidos de sua natureza vampírica, os aldeões queimaram seu cadáver para impedi-lo de retornar mais uma vez. Essa história, transmitida de geração em geração, tornou Brno um ponto focal para os entusiastas de vampiros. Caminhando pelas florestas escuras e ruínas góticas da Morávia, não é difícil imaginar por que tais contos florescem aqui. O Vampiro de Brno é mais do que apenas uma lenda. É um lembrete assustador dos mistérios escondidos no solo tcheco. O cemitério de vampiros perto de Praga. Se o Vampiro de Brno soa como uma lenda, as descobertas em Čelakovice, uma pequena cidade perto de Praga, confundem a linha entre mito e realidade.
Em 1997, arqueólogos descobriram um cemitério diferente de qualquer outro. 14 esqueletos foram encontrados enterrados de maneiras estranhas e brutais. Corpos presos com estacas de ferro, crânios esmagados. Alguns corpos enterrados de bruços com as cabeças separadas de seus corpos. Estes não eram enterros comuns. Eram rituais anti-vampiros, realizados por aldeões aterrorizados de que os mortos pudessem ressuscitar. Datado do século X, o cemitério revelou a intensidade das superstições medievais e as medidas desesperadas que as pessoas tomaram para proteger suas comunidades. Hoje, Tchelakovice é visitada não apenas por historiadores, mas também por caçadores de emoção atraídos por seu passado misterioso. O chamado Cemitério de Vampiros permanece um dos sítios arqueológicos mais misteriosos da Europa. Um lugar onde folclore, medo e história se encontram. Terra de Beleza, onde modelos conquistam o mundo. Além de lendas e histórias de fantasmas, a República Tcheca também é conhecida pela beleza marcante de seu povo. Moldados por uma mistura de raízes eslavas, germânicas e austro-húngaras, homens e mulheres tchecos costumam se destacar por seus traços marcantes, porte alto e elegância natural. Essa mistura única de genética produziu algumas das supermodelos mais icônicas do mundo. Eva Herzigova, muitas vezes chamada de Marilyn Monroe tcheca, fez manchetes com campanhas de moda de luxo, enquanto Karolina Kurkova ascendeu à fama como um dos lendários anjos da Victoria's Secret. Essas mulheres não apenas cativaram o público com sua aparência, mas também com seu carisma e profissionalismo, tornando-se ícones internacionais. Nas cidades tchecas, a beleza parece natural. Faz parte da vida cotidiana. Caminhando por Praga ou Brno, você notará essa elegância natural em todos os lugares. Não é à toa que a República Tcheca ganhou a reputação de ser uma terra onde a beleza e o estilo florescem no cenário global. Pomlaska, o ritual de Páscoa de chicotes e fertilidade. Toda segunda-feira de Páscoa, a República Tcheca explode em uma de suas tradições mais incomuns e coloridas: a Pomlaska. Neste ritual, jovens trançam galhos de salgueiro em chicotes, decoram-nos com fitas brilhantes e os usam para golpear as mulheres de forma lúdica. Embora possa parecer estranho à primeira vista, o gesto tem como objetivo trazer saúde, beleza e fertilidade às mulheres para o ano seguinte. O riso enche o ar, enquanto grupos de homens se movem de casa em casa, muitas vezes recompensados com ovos pintados, doces ou até doses de licor caseiro. As mulheres, por outro lado, participam da diversão com bom humor, pois o ritual é alegre e não severo. É uma tradição que mistura os costumes cristãos da Páscoa com ritos de fertilidade pagãos muito mais antigos, lembrando a todos da renovação da primavera. A Pomlaska é divertida e simbólica, mantendo viva uma parte da herança tcheca que surpreende a maioria dos visitantes estrangeiros. De rituais pagãos à tradição lúdica, a história da Pomlaska. Embora a Pomlaska possa chocar os de fora, suas raízes são profundas no passado. Séculos atrás, os pagãos acreditavam que os rituais da primavera eram essenciais para garantir terras férteis e colheitas prósperas. Os galhos de salgueiro usados na Pomlaska eram especialmente simbólicos, pois os salgueiros florescem na primavera e representavam renascimento, vitalidade e vida. Com o tempo, esse costume pagão se misturou com as celebrações cristãs da Páscoa e sobreviveu na cultura tcheca moderna. Em aldeias rurais, a tradição ainda é amplamente praticada, com meninos preparando seus chicotes com dias de antecedência e exibindo orgulhosamente suas fitas coloridas. As mulheres, em troca, geralmente dão ovos decorados ou chocolates, criando uma troca festiva entre os sexos. Em cidades maiores como Praga, o ritual se suavizou.
tornando-se mais uma atividade cultural divertida do que um rito de fertilidade estrito. Hoje, os turistas acorrem para testemunhar a Pomlasca em primeira mão, capturando o caos alegre de uma tradição que une perfeitamente o antigo e o moderno. Mais estranho que ficção: os maiores bebedores de cerveja do mundo. Se você pensava que cerveja era apenas mais uma bebida, pense novamente. Porque na República Tcheca, cerveja é praticamente um modo de vida. Estatisticamente, os tchecos bebem mais cerveja per capita do que qualquer outra nação, com uma média de mais de 150 litros anualmente. Isso equivale a um copo grande todos os dias do ano. A cerveja do país não é apenas consumida, é celebrada. De Praga às menores aldeias, você encontrará inúmeros pubs e cervejarias repletos de conversas, risos e canecas espumosas. Festivais de cerveja são comuns ao longo do ano, transformando cidades em celebrações animadas, onde as pessoas brindam juntas, sob tendas coloridas. O que mais surpreende os visitantes é o preço. Em muitos lugares, um pinte de cerveja é mais barato que água engarrafada. Essa acessibilidade tornou a cerveja uma parte inseparável da identidade tcheca, profundamente ligada a encontros sociais, tradições e até orgulho nacional. Para os moradores locais, é mais do que uma bebida, é cultura derramada em um copo. Na encruzilhada da Europa. Uma nação moldada pela história. A República Tcheca está localizada bem no coração da Europa, fazendo fronteira com a Alemanha, Polônia, Áustria e Eslováquia. Devido a essa localização estratégica, o país foi influenciado por inúmeras culturas, impérios e poderes ao longo dos séculos. Do poderoso Sacro Império Romano à monarquia austro-húngara, cada era deixou sua marca em solo tcheco. Caminhar pelo país hoje é como folhear as páginas de um livro de história vivo. Você verá catedrais góticas, palácios barrocos e praças renascentistas se misturando perfeitamente. No entanto, apesar de séculos de mudanças, a República Tcheca conseguiu preservar sua identidade única, uma que abraça tanto suas raízes eslavas quanto seus laços europeus. A história não é encontrada apenas em museus aqui. Ela vive nas pedras de paralelepípedos, nos castelos no topo das colinas e até nas tradições que os moradores ainda valorizam. Essa mistura de passado e presente é o que torna a República Tcheca verdadeiramente inesquecível. Congelado no tempo, castelos e calçadas por toda parte. Se você sempre sonhou em entrar em um conto de fadas medieval, a República Tcheca tornará esse sonho realidade. O país é pontilhado de castelos, palácios e cidades antigas que parecem quase intocadas pelo tempo. Pegue Český Krumlov, por exemplo, uma cidade saída de um livro de histórias, com casas em tons pastel, ruas de paralelepípedos e um majestoso castelo com vista para o sinuoso rio Vltava. Ao passear por suas ruas estreitas, cada esquina revela um pedaço da história. De torres góticas a pátios renascentistas. Outra joia é o castelo de Karlstein, construído no século XIV pelo rei Carlos IV para salvaguardar tesouros reais e relíquias sagradas. Cada pedra dessas fortalezas carrega sussurros de cavaleiros, monarcas e rituais antigos. Os visitantes costumam dizer que parece viajar centenas de anos no passado. Este charme medieval preservado é um dos maiores tesouros do país, oferecendo não apenas beleza, mas também um vislumbre autêntico do passado histórico da Europa. Castelo de Praga, a maior fortaleza da Terra. Erguendo-se acima da capital, o Castelo de Praga não é apenas um marco. Ele detém o recorde mundial do Guinness
como o maior complexo de castelo antigo do mundo. Espalhando-se por quase 70 mil metros quadrados, é mais como uma pequena cidade do que uma única fortaleza. Fundado no século IX, o castelo foi expandido e reconstruído em estilos gótico, renascentista e barroco, refletindo as muitas eras que sobreviveu. Dentro de suas muralhas, você encontrará palácios, jardins, ruas estreitas e a deslumbrante Catedral de São Vito, famosa por seus vitrais e torres góticas altíssimas. Por mais de 1000 anos, o Castelo de Praga tem sido a sede de reis, imperadores e agora presidentes, tornando-o não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo vivo do poder e da história tcheca. Estar aqui é estar na encruzilhada do destino da Europa, cercado por séculos de grandeza e lenda. Praga, a cidade de conto de fadas de pontes e relógios. Poucas cidades no mundo capturam a imaginação como Praga. Conhecida como a Cidade das 100 Cúpulas, seu horizonte é pontilhado por torres góticas, cúpulas barrocas e telhados medievais que brilham sob a luz dourada. No seu coração encontra-se a Ponte Carlos, uma obra-prima de pedra adornada com 30 estátuas que liga a Cidade Velha ao bairro do Castelo. Dia e noite, esta ponte fervilha de músicos de rua, artistas e turistas, absorvendo a atmosfera. A Praça da Cidade Velha é outra joia, lar do famoso relógio astronômico, um dos mais antigos ainda em funcionamento no mundo. A cada hora, multidões se reúnem para ver suas figuras mecânicas ganharem vida, uma tradição que continua há séculos. O que torna Praga tão encantadora não são apenas seus monumentos, mas a sensação que ela proporciona. A sensação de que você entrou em uma cidade de conto de fadas, onde a história e a lenda caminham lado a lado. A inspiração sombria de Kafka. A alma mística de Praga. Praga é mais do que apenas uma bela arquitetura. É uma cidade com alma. Uma que inspirou um dos escritores mais influentes do século XX, Franz Kafka. Nascido aqui em 1883, Kafka frequentemente descrevia Praga como um lugar ao mesmo tempo encantador e sufocante. Uma cidade de becos escuros e sombras imponentes. Aqueles que leem suas obras, repletas de temas surreais e perturbadores, quase podem sentir a própria cidade tecida em cada linha. Caminhando pelas ruas sinuosas ao entardecer, com a névoa subindo das pedras e as torres silhuetadas contra o céu, é fácil entender sua inspiração. Praga parece confundir a linha entre realidade e sonho, beleza e melancolia. Para os fãs de literatura, explorar a cidade de Kafka é como entrar em sua mente, onde cada sombra esconde um segredo e cada torre sussurra uma história. É esta atmosfera mística, quase sobrenatural, que torna Praga inesquecível. Segredos da natureza, florestas, rios e cavernas escondidas. Além das cidades e castelos, a República Tcheca esconde paisagens que parecem mundos intocados. O Parque Nacional Šumava, que se estende ao longo das fronteiras alemã e austríaca, é um paraíso de florestas densas, lagos cristalinos e colinas ondulantes. Caminhar ou andar de bicicleta aqui é como entrar na Catedral da Natureza, com pinheiros imponentes no alto e o som de rios correndo abaixo. No leste, o karst da Morávia revela um tipo diferente de maravilha. Cavernas de calcário cheias de estalactites dramáticas e rios subterrâneos que você pode explorar de barco. As florestas da Morávia não são apenas ricas em biodiversidade, mas também em lendas, de rituais pagãos a mitos de vampiros, tornando-as uma mistura de beleza natural e mistério. Para os amantes da natureza, o campo tcheco é um paraíso, oferecendo de tudo:
desde trilhas tranquilas até emocionantes explorações de cavernas. É o lembrete perfeito de que este país não é apenas sobre história, é também sobre paisagens brutas e de tirar o fôlego. Viaje de forma inteligente, porque a República Tcheca é a joia econômica da Europa. Um dos segredos mais bem guardados sobre a República Tcheca é o quão acessível ela é. Para os viajantes, este país oferece experiências de classe mundial a uma fração do custo da Europa Ocidental. Uma refeição farta com bebidas em um restaurante acolhedor pode custar menos de os 15 de... E uma noite em um hotel confortável geralmente fica abaixo de os 50 dais. Melhor ainda, o transporte é fácil e barato. O país tem uma excelente rede de trens, ônibus e bondes que conectam cidades e vilas perfeitamente. Em Praga, você pode andar de bonde pela cidade por apenas alguns dólares, ou simplesmente caminhar pelas ruas de paralelepípedos onde a história o cerca a cada passo. Para muitas nacionalidades, a entrada é isenta de visto, tornando a viagem ainda mais simples. Combine isso com a simpatia dos moradores locais, e você terá um destino que não é apenas mágico, mas também econômico. Verdadeiramente, a República Tcheca é a joia escondida da Europa para viajantes inteligentes. Qual dessas tradições ou lendas tchecas mais te surpreendeu? Deixe-me saber nos comentários. Adoraria ouvir seus pensamentos. E se você gostou desta jornada, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder a próxima aventura.